Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada hoje é Marta Silva, ela é diretora do Largo Residências. Olá Marta, muito obrigado antes de mais por estares aqui a falar connosco uns minutos. Olá, obrigada pelo convite. Olha, começando pelo princípio, gostava que nos falasses um pouco das origens e da missão do Largo Residências, para quem não vos conhece tão bem. Muito bem. Então, o Largo Residências é uma cooperativa cultural e de solidariedade social sem fins lucrativos, que nasceu, está a fazer agora 10 anos. Na realidade, 9, enquanto cooperativa formalizada, porque enquanto projeto nasceu há 10 anos por via da sua fundadora, que foi a Associação Sul. Eu e alguns dos atuais cooperadores da nossa cooperativa já colaborávamos e já estávamos organizados como uma associação chamada SOU, aqui na zona que antes se chamava mais de Anjos, portanto nesta freguesia de Arroios, e já trabalhávamos dentro do setor cultural, num trabalho muito de proximidade e contexto com este território em particular, prioritariamente ligado à formação artística e programação cultural. Contudo, e esse projeto já tem seguramente mais de 15 anos. Só que nesses primeiros anos de projeto fomos percebendo o potencial que este território tinha para alargar a nossa atividade e ao mesmo tempo, no fundo, as forças e as fraquezas do projeto que tínhamos. A fraqueza era única e exclusivamente a questão da sustentabilidade financeira, a força era a sua relação territorial e a percepção de que estávamos numa zona que, por todos os motivos e mais alguns, era culturalmente muito rica, dada a sua diversidade cultural, a nível de culturas de origem, dada a sua centralidade na relação com a cidade, dado a ser um bairro diurno e noturno, ser um bairro habitacional e ao mesmo tempo cheio de serviços, desde a saúde, à educação, no fundo ao comércio, e portanto havia todos os fatores para ser um projeto culturalmente e socialmente muito enriquecedor. E, portanto, foi a consciência da nossa fraqueza enquanto projeto de sustentabilidade, até porque na altura o trabalho que fazíamos, isto há 15 anos atrás, não estava tanto na vanguarda a nível de apoios a questão do trabalho local, não é? E do envolvimento da comunidade no âmbito dos projetos culturais e portanto não éramos na altura facilmente enquadráveis em apoios principalmente do nosso governo, mas fomos descobrindo na política do município de Lisboa no fundo, muito mais sinergias e muito mais enquadramento. E precisamente há 10 anos nasce a primeira edição do programa, que foi o nosso startup. No fundo, foi aquilo com o qual começamos, que foi a edição do programa BIPZIP, Bairros de Intervenção Prioritária, que é do Pelouro do Desenvolvimento Local, da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, é extremamente irónico mas ao mesmo tempo combina muito depois com todo o futuro do nosso trabalho, que é nós fomos, acima de tudo, reconhecidos e potenciados por um apoio que não é da cultura, mas gradualmente o nosso trabalho cultural tornou-se um trabalho âncora a nível do desenvolvimento local. E já é quase que impossível indissociar uma questão da outra. E, portanto, a outra questão que também está na origem deste projeto é que tínhamos a noção de que este bairro estava mais ou menos dividido em duas zonas muito contrastantes. Há ali uma rua no bairro dos Anjos, que é a Rua Maria Andrade, que passa o elétrico, que vai para a Graça, que dividia. Antigamente, não estou a dizer agora, mas isto há mais de 10 anos, ela dividia toda uma freguesia, toda uma zona em dois mundos completamente diferentes, que era da linha do elétrico para cima da Almirante Reis, era o bairro das Colónias e o bairro começava a estabilizar. Da linha do elétrico para baixo era o tal mal afamado intendente que ninguém punha os pés e que era associado a todas as problemáticas, no fundo, ligadas a questões sociais, nomeadamente a consumos e tráficos de substâncias psicoativas, prostituição, algum crime, portanto, e havia uma imagem muito negra daquilo que era este bairro, que na realidade nos últimos, vamos esquecer estes 10 anos, nos 30 anos anteriores a estes 10 anos,
de facto foi um bairro muito degradado, até na consequência da demolição do Casal Ventoso. No fundo houve uma distribuição da prática e do consumo de droga por várias zonas de Lisboa, e esta foi uma daquelas do qual ficou ancorada, mas estava esquecido da memória de muitas pessoas que isto tinha sido uma zona anteriormente muito vivida, com muito comércio, e portanto foi no trabalho também de memória com as pessoas mais antigas, que resgatamos no fundo este intendente, que era um intendente de estar e de encontro e de muita movida, tanto de dia como de noite, sempre foi, que tinha ficado ali num limbo durante cerca de 20 a 30 anos e que, no fundo, nestes últimos 10 anos, o nosso projeto, que foi contemporâneo ao próprio projeto que o município iniciou de reabilitação urbanística, encabeçado pelo nosso atual primeiro-ministro, na altura presidente da Câmara, Dr. António Costa, que no mesmo ano que nós muda para aqui o seu gabinete, para o Largo do Intendente, e portanto o nosso projeto tornou-se um projeto ao mesmo tempo de uma parceria inevitável com o projeto do município para a requalificação urbanística deste território. A nossa grande missão aí com a cooperativa, e no fundo alargando a missão de trabalho cultural numa relação com o território que esse eu já tinha, acresce à missão da cooperativa atual, não é? Que gera o projeto Largo Residências, acresce mais outra missão, que basicamente é que as práticas culturais sejam um mecanismo, trabalhem numa dialética muito grande com a questão da inclusão social e com o desenvolvimento local. E, portanto, fomos um parceiro que, pela relação prioritária que estabeleceu com as pessoas e com as instituições e parceiros locais que já existiam, foi bastante âncora naquilo que foi o processo de reabilitação urbanístico para tentar evitar as consequências mais dramáticas das mudanças aceleradas, que todos chamam por aquela palavra que parece um bicho de 7 cabeças, que é a gentrificação, e que é inevitável. Portanto, foi a tomada de consciência de que esse processo iria acontecer pela pressa política, por todo o investimento que aqui foi feito, que sabíamos que nós éramos um movimento que pertencíamos inevitavelmente a esse ciclo, mas que éramos um projeto que ia o mais possível trabalhar a coesão social e a relação com os parceiros locais para que este processo fosse o mais leve e estruturante, em vez de desestruturante possível. E, por último, acrescemos também à questão do desenvolvimento local e da inclusão, acrescemos a questão da sustentabilidade, ou seja, é um projeto que na sua gênese pensou logo na existência, para além da atividade cultural e social, de atividades económicas, de economia social, ou seja, temos negócios sociais que tentam autofinanciar grande parte da nossa estrutura permanente de trabalho e grande parte também das nossas atividades. E, portanto, sediamos num edifício, arrendamos um edifício que também fomos responsáveis por parte da reabilitação, onde desenvolvemos neste edifício duas atividades económicas, de economia social, que é o alojamento e uma cafetaria. Exato. O alojamento dividia-se tanto para a atividade cultural, para acolher artistas em residência, como era a atividade económica para, no fundo, alojar outras pessoas que estavam, através de parceiros culturais da cidade, aqui alojadas, e que, portanto, era uma forma de apoiar e dar um income ao projeto, e, ao mesmo tempo, qualquer turista que se revisse nesta política de alojamento mecenático e de impacto positivo, e não olhar também só para o turismo como um bicho destruidor, porque se o turismo for no fundo, aproveitado para o impacto local, ele é benéfico, não é? A cafetaria é um café estúdio, portanto é um café com programação cultural permanente, e acresceu a possibilidade de ser uma porta aberta em permanência para a vizinhança e por isso o ponto de contacto entre tudo, entre artistas em residência, entre comunidade que envolvemos nos projetos, entre quem passa, quem visita, quem está de turismo, quem está de passagem, no fundo tornou-se uma espécie de ponto de contacto privilegiado. Estes dois negócios sociais, para além de, no fundo, fortalecerem a estrutura económica da cooperativa, que é sem fins lucrativos, eles foram também uma oportunidade de empregabilidade local, que é o último ponto na nossa missão. Cultura, inclusão social e desenvolvimento local,
a sustentabilidade e a empregabilidade. No fundo, conseguimos criar bastantes postos de trabalho locais, inclusive de pessoas que estavam em situação de extrema vulnerabilidade. Somos atualmente uma equipa de cerca de 16 pessoas, de todas as nacionalidades e mais algumas, uma grande cota de pessoas locais e portanto, e tenho que me calar, porque senão eu não paro de falar. Não, mas foi ótimo que já acabaste por responder a uma série de perguntas que eu tinha, então foi tipo vários em um. Mas queria insistir não, perguntar-te inicialmente, como é que o projeto foi recebido pela comunidade naqueles anos iniciais? Olha, claro que eu acho que muito bem, porque aqui continuamos com uma relação, mas foi uma fase de qual eu tenho muitas saudades, e muitas vezes quando toda a gente falava do novo intendente, todo bonito e etc, eu dizia, e eu tenho saudades do outro, porque também tem muito a ver com aquilo que eu gosto de fazer em particular, que são o que me dá mais sempre motivação em qualquer projeto, chama-se, seja este ou seja outro projeto da minha vida, é a fase de partir pedra, não é? É quando olhamos para o contexto, observamos situações, ainda não temos as soluções e, portanto, o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho criativo e emocional e profissional é olhar para os dados e perceber, e agora, não é? Como fazer? E, portanto, por um lado, essa relação, através dos prévios 5 anos de trabalho da Associação Sou, já era muito, de um lado do bairro, portanto já era muito coesa. Nós tínhamos, no fundo, atividades desde crianças dos 3 anos a pessoas de 80 e tal, 90. Não é? Portanto, eu dei durante muitos anos, desde há 2 anos é que não dou, aulas de dança criativa a crianças neste bairro. Portanto, eu vi crianças e agora já são mais altos do que eu. E, portanto, trabalhar com crianças é conhecer os seus pais e os seus avós e o que é que eles fazem no bairro, onde vivem, onde trabalham, portanto é uma forma privilegiadíssima de conhecer a dinâmica social de um território. Agora, concentrando naquilo que é a relação com a comunidade mais prioritária, mais vulnerável e do trabalho que iniciou precisamente há 10 anos aqui no Intendente. O fato do projeto não estar logo pronto, ou seja, o fato de nós não termos logo o dinheiro para fazer as obras, o fato de nós estarmos a desenhar um projeto que foi desenhado mais com a cabeça do que com o Excel, ou seja, do que com o cérebro, de não ter logo todas as respostas para como conseguiríamos pagar uma obra, como conseguiríamos criar esta equipa tão grande, como conseguiríamos fazer esta missão que nos propusemos. Eu não era formada em gestão e, portanto, tive que ir aprendendo com os meus colegas de cooperativa. Tínhamos áreas muito variadas, mas nenhum de nós era profissional da área da gestão e tivemos inúmeros apoios de outras organizações e, no fundo, a nossa vontade e tentativa e erro que nos foi tornando cada vez uma estrutura mais sólida. E, portanto, demoramos quase 3 anos a ter o edifício e todos os setores de atividade em ação. E ainda bem, porquê? Porque o primeiro trabalho, quase que este primeiro ano de trabalho apoiado pelo BIPZIP, e o BIPZIP não apoiava, não veio para apoiar a parte da sustentabilidade, nem a obra, nem nada disso, ele veio para apoiar o trabalho de proximidade à comunidade e as primeiras atividades que fizemos com eles. E, portanto, enquanto nos tentávamos organizar para montar o projeto a nível de estrutura, obras e equipa e funcionamento, houve todo um trabalho de rua, de mediação, de trabalho de rua mesmo e de contacto permanente com as pessoas, que foi essencial e que passou no início por não fazer nada. Simplesmente estar, conhecer, frequentar cada zona, cada banco da rua, cada bar antigo, cada coletividade antiga deste território. E o facto de nós também, uma parte da equipa, ser vizinhos e portanto também moradores deste bairro, foi quase que indissociável que este projeto não se cruzasse também com as nossas vidas, ou seja, é sair de casa, ir à mercearia do Nepalês em frente à minha casa, que automaticamente já estou a conhecer um mecanismo do território e uma pessoa, um migrante e quais são as suas questões e, portanto, parte da nossa equipa por viver e trabalhar na mesma zona, a nossa vida cruzou-se também quase com tudo o que isto tem de positivo e de negativo, com a missão e o conhecimento de base para este projeto,
portanto foi assim a técnica essencial. Que eu costumo dar este exemplo, que é ao fim de 2 anos, que foi no final de 2013, quando abrimos o café, a última porta, em termos de espaço a estar pronta, nós tínhamos metade dos vizinhos quase a querer ir para trás do balcão, ajudar-nos. Ou seja, isto é uma metáfora de que, peço desculpa, ao contrário daqueles projetos que chegam com investimento, fazem a obra, põem tudo bonito, fazem uma inauguração e depois tudo acontece. Nós não fizemos isso, não tínhamos meios e também não era essa a técnica, portanto foi trabalhar, conhecer, aproximar, experimentar, escutar quais as situações e portanto, e a partir delas ir desenhando os projetos culturais. E a relação foi tão coesa que a partir do momento que estávamos com todos os setores de atividade operacionais, esta relação existia já, era quase inevitável. Claro que tivemos muita sorte também de, por esta contemporaneidade da mudança do gabinete do Presidente para cá e do início do processo de desenvolvimento comunitário do eixo Mouraria. Portanto, o foco do município era o desenvolvimento, começava no Intendente e ia por todo o eixo da Mouraria, que foi sujeito a uma obra. E o gabinete também criou um gabinete chamado GABIP, que é o Gabinete de Apoio à Intervenção Prioritária, e que existem espalhados por várias zonas de Lisboa, onde por vários motivos, seja eles habitação, obras ou plano comunitário, se criam gabinetes onde o município senta à mesa, no fundo, ou à roda, se quisermos assim dizer, as organizações do território que trabalham dentro de vários setores, seja ele cultural, social, saúde, emprego, whatever, no território e, portanto, criaram-se logo estes consórcios locais que, no fundo, tornaram também muito célere a relação com os vários parceiros do território, alguns que nós já conhecíamos por já cá estarmos, outros que foram potenciados por estes processos também que o município encabeçou e que, no fundo, nós fomos um dos agentes, conjuntamente com outro, a dar corpo a todos os planos de desenvolvimento comunitários que existiram aqui, onde as respostas do Lar Residências eram, acima de tudo, respostas culturais, de inclusão social e desenvolvimento local. Tu já aludiste a este facto que nestes últimos 10 anos o bairro do Intendente e a zona à volta se transformou por completo, não é? Como é que foi fazer parte desse processo de transformação? Vocês foram testemunhas privilegiadas. Fomos testemunhas e se calhar um pouco humilde da minha parte, fomos também muito um parceiro também muito responsável, no fundo um agente territorial muito associado a esse processo. E lá está, com tudo o que isto tem de bom e de mau, que também já refletimos há pouco. E no fundo eu acho que estes 10 anos foram muito mais, não é? Foi de uma intensidade, de uma velocidade e ao mesmo tempo, ou seja, muita coisa maravilhosa pudemos ter a certeza que aconteceu por toda esta relação territorial e por toda esta missão que tivemos, mas ao mesmo tempo, como foi um lugar alvo, lá está, de uma pressa política de reabilitação, por uma falta de controle das políticas que evitam, no fundo, a turistificação e o vencer do capitalismo sobre a lógica de interesses comuns, não é? De um território, ao mesmo tempo foi muito difícil, não é? Porque assistimos a uma transformação que passou onde uma coisa que era lixo passa a ser luxo, um edifício que ninguém olhava e não valia nada, ao fim de 10 anos vale mais do triplo e, portanto, se toda a Lisboa encareceu, aqui passou não é dos 80 ou 80, foi muito mais do que em qualquer zona e por mais que muita coisa boa se tenha conseguido até na melhoria das condições de vida de algumas populações, ainda assim é e será sempre uma zona de concentração de população vulnerável. E, portanto, o trabalho estruturante de desenvolvimento comunitário e de conseguir que o impacto da transformação venha única e exclusivamente para o local é muito difícil. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque também, conjunturalmente, não foi estruturado para ser um desenvolvimento comum.
e todas as consequências. E aí é uma das questões que eu levanto sempre e que acho que ao nível social estamos um bocadinho mais avançados, mas ao nível cultural ainda falta algum trabalho, que é a medição do impacto e traduzir o valor da cultura em termos de impacto social e fazer com que isso proteja, no fundo, os agentes do território que não sejam corridos com aquilo que é a especulação. Portanto, a cultura é um fator de desenvolvimento dos territórios, é um fator de desenvolvimento económico, traz uma mais-valia para o território, mas depois o território valoriza e ela, pumba, volta-se contra si própria, não é? E fica difícil da cultura resistir. Eu costumava muitas vezes dar a metáfora de um jogo do Nokia, que é aquele, o Snake. Tu cresces e a dada altura a tua cauda... Mas a cauda cresce, não é? E portanto já existem, eu acho que é possível de fazer mais ou menos o paralelo para a cultura com o SROI, que acho que é assim que se diz, que é uma forma de medir o impacto social dos projetos, onde a média que se faz a nível europeu é cada euro que tu investes em trabalho social traduz pelo menos em 3 euros de impacto económico, não é? Geral. Todo esse processo de avaliação já é bastante feito a nível da intervenção social. Eu acho que da cultura não existe, acho que deve e tem que ser feito, até porque os parâmetros têm que ser um pouco diferentes. Quando estamos a falar no trabalho social puro e duro e mais numa lógica não tão de inovação social, mas mais até numa herança mais existencialista, tu quando fazes um trabalho social tens de dizer exatamente qual é o que é que visas em termos de impacto, qual é que é o benefício para aquele indivíduo e em que é que vais traduzir a mudança, não é? A cultura tem um impacto muito menos definível. Ui, desculpa, caiu aqui um desenho. Foi aqui uma obra. Caiu. Pronto, só para não cair mais nenhuma. E então é muito mais difícil de traduzir em tangibilidade, em indicadores e resultados a ação cultural. E eu, como tenho alguma dificuldade, e na história do nosso projeto, e obviamente vamos sempre candidatando a apoios, nós estamos sempre a tentar dividir, modificar um pouco a abordagem daquilo que fazemos, porque na realidade ela mistura-se, não conseguimos dividir aquilo que é a cultura e a inclusão social, portanto sabemos muitas vezes por onde é que começamos e depois onde é que chegamos, às vezes é por um ponto de partida, outras vezes é por outro, mas é muito difícil de traduzir exatamente o que é que tu pretendes trabalhar, porque a cultura trabalha muito mais trabalha um contexto para gerar depois, é quase como pretexto para trabalhar um contexto, não é? E fica muito mais difícil e portanto estamos sempre às vezes a definir o nosso trabalho, se é uma candidatura do âmbito social falamos de uma forma, se é uma candidatura do âmbito cultural temos de outra, porque não existem muitas, já começa a existir algumas, por exemplo o programa Parties é um programa bastante inovador a esse nível, da College School Bacon, já permite no fundo a apresentação de projetos que cruzam no fundo os dois, mas existe pouco, começa a existir mais, mas existe pouco no fundo programas que visem precisamente isso, que não visem só a excelência artística pela excelência artística, não é? Que não visem só o impacto social pelo impacto tangível. E portanto nós andamos sempre aqui num híbrido nesta dialética, não é? Eu acho que é inevitável falarmos da pandemia. Como é que o Largo de Residências se está a adaptar a estes tempos tão difíceis? Olha, como o nosso projeto nunca foi fácil, lá está, já te disse, demoramos 2 anos a ter condições para que tudo funcionasse. Estabilidade nunca foi a palavra que nos regeu e portanto tivemos sempre muitos desafios.
porque também, como eu te disse há pouco, começamos mais com o coração do que com o Excel, e portanto com o cérebro. No fundo, a nossa sede atual, e que já teve mutações, é um edifício arrendado. Erro nosso, mas também na altura lá está, foi o impulso, mas também a falta de opção. Um privado não iria, só com muita sorte, e no fundo foi o que aconteceu, não iria, no fundo, permitir que o nosso projeto, assim que o território fosse valorizado, continuasse cá. E, portanto, nós já sabíamos, desde há 3, 4 anos, que o nosso contrato não se continuar, e portanto nós já andávamos, sempre andamos a ver como continuar, como arranjar condições, alternativa, andamos nisto há muito tempo. Ao mesmo tempo o nosso edifício sede, onde acontecem os tais negócios sociais, eles não é lá que acontece toda a atividade cultural acima de tudo. O bairro foi sempre o nosso laboratório espaço de evolutos, que no início eram muitos, depois foram diminuindo, mas ainda temos a sorte neste momento, por exemplo, de ter a atividade das residências artísticas sediadas aqui num palacete que ainda não entrou em obras, portanto foi comprado por um fundo imobiliário, ainda não entrou em obras e portanto ainda continuamos nesse sistema de todos os anos lá vamos nós com a casa às costas e mudamos de espaço em espaço aqui no bairro para, portanto, nunca tivemos estabilidade na realidade. E já estávamos doutorados em nos reinventar e agora mudar. A única coisa que era para nós muito clara e que é o nosso norte de estabilidade é a lógica da cooperação e a lógica de manutenção dos postos de trabalho. Eu também criei muito este projeto, sou uma das criadoras, mas a lógica que também me levou a criar este projeto foram as minhas 2 décadas de trabalho na situação de precariedade enquanto trabalhadora independente no setor da cultura, e disse, ao fim de ter o meu primeiro filho sem segurança social em dia e sem direito à licença de maternidade, eu disse, não, eu não tenho outro filho sem um contrato de trabalho. E se o setor da cultura não tem esta cultura, não tem esta cultura laboral, está muito atrasada a esse nível, eu sou muito crítica com muitas das organizações culturais que não perpetuam esta lógica. Pronto, eu crio uma entidade que me crio, tem que arranjar forma, porque isto não é sistema, era de uma precariedade muito grande e no fundo custou tanto a criar uma estrutura com contratos de trabalho para toda a equipa, que já somos 15, não é? E a nossa grande prioridade no início desta pandemia era, aconteça o que acontecer, ninguém pode ficar mal. No fundo, o projeto surge para ajudar pessoas e agora vamos continuar a ajudar o bairro, mas agora a nossa prioridade é ajudar a manter estes postos de trabalho, de que praticamente todos nós e todas as pessoas são extremamente dependentes disto. Portanto, se não tem este trabalho, não tem o que comer e não tem como pagar a renda. E, portanto, estamos há 10 anos a ajudar as pessoas em vulnerabilidade, porque não podíamos pôr as nossas pessoas em situação de maior vulnerabilidade ainda. E, portanto, tomamos medidas drásticas que foi abandonar 3 pisos do nosso edifício, onde dávamos corpo à parte do alojamento e das residências artísticas em termos de alojamento e escritórios, e, portanto, denunciamos antecipadamente o contrato da grande parte da nossa sede, mantivemos apenas o café-estúdio. Mas antes disso, enquanto estávamos aqui a perceber, porque a primeira pandemia, portanto, nós agora já temos muita consciência dos níveis, não é? Aquela primeira estado de emergência foi, acho que estávamos todos meio ainda anestesiados, não sabíamos exatamente quanto tempo é que isto vai durar, que consequências é que vai ter, e no fundo, nós antes de decidir fechar, ainda a primeira coisa que nos ocorreu foi, ok, toda a gente vai para casa para ficar protegido, depois começamos a observar que havia, na mesma, muitas pessoas vulneráveis na rua, continuavam todas, porque se calhar não tinham condições de confinamento. Na altura já estavam várias organizações e até unidades de alojamento a pôr os hotéis à disponibilidade do SNS. E nós contactamos o município de Lisboa e dissemos, olha, estamos fechados, tivemos que suspender a atividade, portanto, se o nosso espaço for útil, aqui está. E depois, passado nem uma semana,
e ainda inclusive escrevemos alguns pelouros que estão mais ligados à questão social, a alertar para, observamos que existem muitos migrantes na rua, sabemos que neste território grande parte dos migrantes que acabam de chegar, eles não dividem só quartos, eles dividem camas dentro do quarto e muitas vezes dividem turnos de cama. Há pessoas que pagam, que têm direito a 8 horas numa cama, depois sai, entra outro e depois sai, entra outro. Portanto, há situações de sobrelotação em habitação e, portanto, situações muito pouco dignas de habitação. E eu observava que estava quase toda a gente confinada em casa, menos os migrantes, porque de facto era mais seguro estar na rua do que estar dentro de um quarto com 10, não é? E foi muito curioso que, passado uma semana, contacta-nos um município a dizer que tinham tido por parte de um hospital de Lisboa Central, o Rui Cabral, a sinalização de pessoas que estavam com Covid-19 e que não estavam em situação a necessitar de internamento, não é? E que teriam que ir confinar para casa, mas não tinham condições de habitabilidade para o efeito. E no fundo, logo no início de abril, e portanto em 15 dias, foi isso, fechamos o alojamento e em 15 dias com o município e com a junta de freguesia de Arroios, que ficou responsável pela toda a operacionalização, de repente o nosso edifício, em vez de ter artistas e turistas, tinha doentes Covid, maioritariamente migrantes, sem condições para o confinamento. Portanto, durante 3 meses foi isso. Ao fim de 3 meses foi aquela primeira retoma da atividade. Também ainda passamos ali nesses 3 meses, adaptamos todo o nosso trabalho cultural, que depois também posso te falar um bocadinho do que é que foi toda a alteração e a adaptação social. Mas pronto, voltamos à retoma, portanto os doentes Covid saem, voltamos a tentar preparar a atividade, voltamos a abrir o café e de facto o café foi possível de ir retomando alguma coisa, porque felizmente o nosso público-alvo era muito o local, porque se fôssemos o café turístico caro, estava mais, não é? E portanto o café foi sobrevivendo, a unidade de alojamento não. E portanto ela representa aquilo que foi durante muitos anos a nossa âncora financeira, ou melhor, o nonosso pilar financeiro estava-se a tornar a puxar-nos para o fundo do buraco. Portanto, rescindimos o contrato, denunciamos o contrato, para poupar, no fundo, esse ónus e conseguir investir na manutenção dos postos de trabalho. Foi essa a prioridade e todo o pequeno fundo de reserva que tínhamos de investimento para a transição para a nova sede basicamente desapareceu e foi injetado em manter a equipa. A atividade cultural foi, de alguma forma, também adaptada. Quando comecei a ver toda a gente a fazer coisas online, eu disse, isto não combina nada connosco. Claro que fizemos algumas coisas online, mas não fizemos tudo online. Transmitimos online naquilo que andávamos a fazer na rua. Ou seja, a programação cultural, como também não queríamos deixar de programar artistas que estavam numa situação de muita precariedade, fizemos mais ou menos em 2 formatos, que foi a programação que ia acontecer normalmente no Café Estúdio, para quem está por ali no Intendente, ela aconteceu num ciclo que chamava Mais Vivo que ao Vivo, que era fazíamos uma espécie de performance musical ou de dança pelo bairro, filmada, não é? Ela existia, e no fundo ia-se cruzando com quem pairava ou vinha às compras ou com quem está na rua porque não tem casa, e depois era transmitida assim online, mas ela acontecia fisicamente no bairro. E depois, dentro dos inúmeros projetos de desenvolvimento local que temos, culturais com vários públicos-alvo, temos um que é com o centro comunitário, que é com o público mais idoso, no fundo com os utentes do centro de dia local, fizemos o centro à janela e portanto levamos as performances à porta dos idosos, à janela dos idosos que não podiam sair da sua casa, porque basicamente nos anos anteriores fizemos muitas atividades que os faziam quebrar o isolamento e portanto que os traziam para a rua, que os faziam não só sair de casa para o centro-dia, mas também usufruir de outros espaços do território, cruzar com outros públicos, portanto foram anos a trabalhar com eles para sair. Agora eles estão seguros em casa, mas é uma idade que se tu paras de estimular, é terrível em termos de isolamento e de perda de estímulos e que são pessoas que também tecnologicamente não estão ligadas ao mundo como nós nos podemos ligar quando nos confinamos em casa, portanto, e no fundo fizemos em parceria com o Centro de Dia local um trabalho muito direcionado para os idosos. Depois, o nosso
projeto, o festival que chamava Bairro Intendente em Festa, este ano de pandemia, que já era uma vontade nossa de alargar, e porque já sabíamos que íamos em breve sair do Intendente em particular, continuar aqui a trabalhar no território, mas no fundo era alargar no fundo a rede local deste festival. Ele chamou-se Bairro em Festa, porquê? Porque ele não, a dada altura disse, não, o festival aconteceu sempre na rua, mas ele foi sempre aqui um motor de coesão territorial, porque era um festival que nós coordenávamos, que no fundo vários agentes territoriais entravam com as suas atividades de programação. Isto não pode parar porque a cultura está desesperada e é sempre um momento que nós temos de conseguir, sei lá, dar trabalho a cerca de 100 ou mais prestadores de serviços da área do setor cultural. E dissemos, não, isto tem que acontecer, não podemos parar, não pode ser na rua, vamos arranjar forma de o fazer de outra forma. Então, basicamente, encontramos diferentes espaços no bairro onde era possível, muitos deles até a céu aberto, onde era possível condicionar as entradas, como um recreio de uma escola, um quartel desativado, no fundo, os vários espaços dos parceiros. Fizemos na mesma festival, ainda fizemos mais atividades, ainda que o público fosse menos, triplicamos o trabalho de produção porque eram N equipas e foi quase dos primeiros festivais no Chapéu de Chuva de Lisboa na Rua, no fundo das festas também coordenadas pela EGEAC, que temos também esse apoio não só do município de Lisboa, mas também da EGEAC. Foi quase que o primeiro festival de rua a acontecer pós-pandemia. Portanto, era o estudar as regras todas, os metros, as distâncias, as normas, e portanto foi um trabalho gigantesco, com menos dinheiro, mas mais pessoas e a chegar a mais gente, e portanto foi mais uma vez uma cambalhota como estamos habituados também já a dar. Nesta altura surgiu também da pandemia um projeto novo que é o que estamos agora com mais prioridade a trabalhar. Uma outra coisa que se fez sentir muito neste eixo de Almirante Reis e que até saiu bastante nas notícias foi N requerentes de asilo e portanto pessoas em situação de refúgio alojadas nas pensões que eram focos de Covid e as pensões foram esvaziadas e a dada altura havia quase 800 requerentes de asilo só neste eixo, espalhados para aí por umas 6 ou 7 pensões. E no fundo foi um trabalho, foi uma situação muito por isso. Um parceiro nosso que é o Fórum Refúgio, que é uma plataforma de associações de refugiados que tem um espaço aqui muito vizinho nosso e que já trabalhava connosco em alguns projetos culturais da interculturalidade. Eles viram-se à nora para conseguir apoiar, o trabalho deles é um trabalho de mediação, para conseguir apoiar todo este processo, porque muitas destas pessoas que não dominavam sequer ainda nem português nem inglês, não fazia ideia do que estava a acontecer quando de repente estão a ser levados num autocarro de uma pensão para a OTA, para a base militar da OTA, nem sabiam quanto tempo e o que é que tinham que fazer e portanto havia aqui questões de acesso à informação e aos cuidados básicos urgente e portanto em plena pandemia desenhamos um novo projeto chamado Residências Refúgio, que basicamente está a trabalhar na questão da mediação social e cultural, que trabalhem e que permitam que 6 mediadores que temos refugiados, que estão cá há mais tempo e que já dominam um pouco melhor aquilo que são os recursos, quer a língua, quer os recursos do território, vão trabalhar que não estão tão, no fundo, enraizadas nas respostas e que estão em situação de maior precariedade, para a 2 níveis, por um lado a nível social, encaminhar individualmente para respostas de questões essenciais de sobrevivência e de vida e por outro lado a nível de coesão coletiva envolver em projetos culturais onde eles não participam pela condição de refugiado mas onde participam pela sua condição humana e se misturam com outras pessoas da comunidade para que a inclusão de facto aconteça, porque integrar não é esse o nosso projeto, nós não integramos grupos de pessoas para que elas sejam ratos de laboratório e continuem a pertencer só a um grupo-chave, é misturar as pessoas, desenvolvido por N artistas em residência e que elas estão envolvidas independentemente daquilo que é a sua condição social. E portanto agora não paramos, portanto suspendemos os ensaios das residências artísticas,
mas mantemos aqui no nosso espaço a atividade mais de solidariedade social, ou seja, estamos a fazer uma campanha de recolha de donativos de bens essenciais para chegar a estas pessoas e ao mesmo tempo a formar e a preparar estes mediadores refugiados a serem produtores e mediadores dentro da área da cultura e do apoio social. Para terminar, e se calhar esta pergunta não é fácil num momento tão sensível como vivemos, mas tu consegues olhar para o futuro do Largo de Residências e ver como é que vos vês daqui a, não sei, 3, 4 anos? Sim, tenho que conseguir. Muitas vezes costuma-se dizer na peça de teatro que quando tu entras, tens que entrar com a energia do fim da peça, não é? Tu partes para o arranque de um espetáculo quase com a energia do espetáculo completo, quando ele já, não é, daquilo que tu ensaiaste, e ao mesmo tempo desperto para tudo o que vai acontecer, para que seja sempre feito como a primeira vez. E, portanto, é assim que eu trabalho no dia a dia. Eu não sei exatamente o quê, portanto, a instabilidade já me desmotiva, mas não me faz desistir, nem a mim, nem à nossa estrutura. Sei que temos uns alicerces muito fortes a nível de parcerias e de ligação a este território. Já não temos atualmente, por causa da pandemia, um embuste financeiro capaz de agora preparar a nova sede com toda a tranquilidade, não. Demos 2 passos ou 3 atrás, poupanças para começar a reconstruir uma nova sede, mas também sei que a relação que temos, o trabalho que fizemos foi devidamente reconhecido também pela autarquia, pelo próprio governo, pela União Europeia, mais do que 2 vezes, já saímos em 2 reportes enquanto projeto de boas práticas a nível das parcerias, sustentabilidade, inclusão social e economia social. Portanto, no fundo eu sei que temos aqui muitos stakeholders que nos vão apoiar e não estamos sozinhos, e portanto temos uma maturidade e uma cultura institucional muito mais forte daquilo que há 10 anos atrás, e portanto eu sei que vai acontecer, ainda não sei exatamente como, mas eu venho, lá está, eu acho que agora resume-se muito bem o que é a experiência de uma pessoa que vem do setor da cultura para o setor da gestão cultural, no fundo, que é, eu não tenho que ter tudo escrito à partida, nunca tive. Não fizemos o plano de viabilidade no início do Largo, agora já sabemos fazer um bocadinho melhor, mas mesmo quando as respostas não estão todas no plano, nem financeiramente, nem executivamente, isso não nos assusta, porque sabemos que estamos permanentemente numa relação dialética com a realidade e com as oportunidades, e estamos habituados a fazer das dificuldades forças e soluções. E estimo, prevejo, não posso dizer o quê, mas este momento, tal como outros, foram momentos de inspiração e de criação de ideias, de coisas que podem acontecer muito específicas agora durante esta fase, no fundo para todo o território. E eu espero que alguns dos projetos que andam aqui a ser incubados, espero que durante uns meses possa dizer vai acontecer e vai correr tudo bem, e que o nosso futuro esteja assegurado. Não só o nosso, mas algo que vamos tentar ajudar mais outros agentes territoriais que estão numa situação também de perda de estabilidade. Assim esperamos. Marta, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada eu.